Fala pessoal, o GM Evandro aqui, bora para o episódio novo da nossa série de partidas de 10 minutos aqui no chess.com, a série de speedruns, subindo o rating desde os 400 até os 2.200, onde eu vou te mostrando como melhorar em cada nível de jogo. Bora começar então com a nossa primeira partida, eu vou colocar aqui para jogar já. Então, estamos chegando aí nos 1.700, o rating atual da conta é de 1.686. Meu adversário começou aí jogando com um peão dama. Vamos responder aí com o cavalo F6. E lá vem um esqueminha, daqueles esquemeiros aí, vai jogar com um sistema Collie, jogando com E3 e cavalo F3. Vamos ver se ele vai escolher o Collie jogando com B3 e bispo B2, ou se ele vai tentar jogar com E4 rápido. Ele tem essas duas opções. Bom, eu estou jogando aqui uma formação de Índia do rei, então vou fazer agora D6. E aí, nossa, esse é muito passivo. Olha só, aproveitar aqui para te ensinar uma coisa já, que é o seguinte, nas aberturas existe a casa ideal de cada peça. Então, sempre que você for jogar alguma abertura, você pode saber que tem a casa onde aquela peça ela deve ser desenvolvida, onde a peça ela vai ficar melhor colocada. Então, sempre que você for aprender uma abertura nova, é interessante começar analisando partidas para você entender qual é a casa ideal de cada peça. Esse é o primeiro passo. E aqui, jogar com bispo D2 e bispo C3 tá muito errado nessa posição. Não é a casa ideal desse bispo. Ele vai ficar mal colocado ali. O que seria o ideal para o branco? Desenvolver o cavalo para D2, por exemplo. Desenvolver o bispo para B2, jogando ali B3 e bispo B2. Assim as peças ficam melhor colocadas. Então, vai aprender uma abertura qualquer que seja, presta muita atenção nisso. Qual é a casa ideal de cada peça? Aqui, por exemplo, eu vou jogar já o lance cavalo E4 e a gente começa a ver os defeitos da manobra que ele fez, o bispo D2 e bispo C3, porque eu já consigo ganhar um par de bispos, por exemplo. Talvez eu devesse até ter deixado esse bispo ali em C3, porque ele não estava fazendo nada em C3, né? Talvez eu tenha até ajudado um pouco ele com isso, mas eu já tenho uma vantagem que é essa de ter os dois bispos. E conforme a posição vai abrindo, por exemplo, eu joguei agora o E5 para contra-atacar no centro. A posição vai abrindo, meus bispos começam a jogar mais. Bom, ele jogou agora com D5, eu vou jogar F5 direto, já ameaçando um garfo em E4, ameaçando colocar o meu bispo para jogar. Ele jogou com E4, é um lance razoável para impedir o garfo. E agora vamos fazer cavalo C5, aumentando a pressão em cima de E4. Bom, posição um pouquinho desagradável para ele. Nossa, agora eu acho que vai ficar ainda mais desagradável porque o centro ele ganha muita força na hora que ele toma em F5. Então era melhor ele ter tentado manter a tensão ali em E4 sem definir. Porque agora E4 já é um lance que ele deve se preocupar. Não sei nem se eu faço E4 direto. Eu vou jogar um dama F6 primeiro para tirar a casa D4 do cavalo. E agora, quando eu fizer E4, ele não tem nem cavalo D4. Ele vai ter que levar o cavalo para D2. Ou então para E1. E aí piora bastante a posição da peça. Agora, o ideal desse centro que eu tenho aqui na Índia do Rei é avançar os dois peões juntos. Então, quando eu resolver fazer o E4, eu preciso ter em mente que o F4 deve ir na sequência já. Bom, então vai em volta aqui com o bispo. Eu posso jogar E4, cavalo D2, só que o F4 não está chegando ainda. Dá para jogar até desse jeito, mas outra forma é eu preparar bispo D7, torre E8 e aí E4 vem em seguida de F4. Eu vou jogar assim bem de boa mesmo na posição, jogando com bispo D7, com a ideia de trazer a torre para E8 e então fazer E4. Bom, agora ele jogou bispo B5 para trocar os bispos. Caramba, ele fez quantos lances com o bispo? Ele fez bispo E2, bispo C4 e agora bispo B5. Bom, vamos pensar um pouquinho aqui se eu devo trocar ou não. Que eu posso jogar o E4 agora. E4, bispo D7, cavalo D7. Tá boa a posição. Não tenho o que reclamar da posição. E C6 também pode ser uma possibilidade. Se bem que C6 eu tô dando um pouco de vida ali para o cavalo dele, né?
É que, bom, a verdade é que todos os lances eu vou manter a vantagem. Eu tô só caprichando um pouquinho, tentando encontrar qual é a melhor ordem, a melhor forma de se jogar aqui. Bom, eu vou jogar o E4. Vamos, acho que já é o momento de fazer esse E4. Eu poderia ter feito antes até, mas agora eu acredito que ele vai funcionar muito bem esse lance. Porque quando ele tomar em D7, eu tenho até o intermediário E por F3. Porque o bispo vai ficar atacado e eu tô tomando lá em G2. E aí ele vai ficar com o rei todo aberto na posição. E E4, se ele levar o bispo para D7, quer dizer, o cavalo para D2, ele levou o cavalo para I1. E agora posso já jogar F4 direto, ele toma. Se eu tomar em B5, cavalo toma, dama B2. Ataquei a torre de A1, ataquei o cavalo de B5. Bom, esse aqui parece ganhar material, porque depois que ele toma dama por B2, ele vai ficar com essas duas peças ameaçadas, a torre de A1 e o cavalo de B5. Se ele toma em C7, eu jogo dama por A1. Aí acabou a partida, ganhei muito material. Ele acabou fazendo isso. Por isso que o cavalo ele deveria ter vindo para D2 e não para E1. Em E1 ele cortou toda a comunicação das torres e aí a torre ficou em defesa. E agora ele está levando esse tema, né, onde está caindo a torre inteira. Bom, e no final das contas sobrou uma peça inteira de vantagem. Vamos já voltar esse bispo com cheque. E posso jogar E3. Já ameacei E2. Ele vai ter que jogar um cavalo D3. Toma, toma, torre C8. E aí o peão vai promover logo, logo. Eu posso até jogar E2 direto se eu quiser. Mas vou jogar bem tranquilinho aqui com torre C8, torre C2. Daí vem E2 e bispo F2. Ele vai ter que entregar a torre para evitar a promoção. E aí já era essa partida. Bom, mas ele jogou muito passivo mesmo a abertura. Você pode ver que o problema que ele enfrentou foi de não saber onde colocar as peças nas casas mais ativas. É aquilo que eu falei bem no início. Vai aprender uma abertura, vai fazendo a pergunta: qual que é a casa ideal para o cavalo de B1? A casa ideal para o bispo de C1? Porque aí você já tem em mente isso quando você for jogar, sabe? Eu devo tirar o meu cavalo para D2, é o meu bispo para B2. E isso ajuda bastante na hora de tomar a decisão. Ainda mais numa partida rápida como essa, de 10 minutos, você não tem tanto tempo assim para ficar refletindo ali onde colocar suas peças. Então é legal já saber isso previamente. Olha só, na revisão então da partida, ele fez 82,7, eu fiz 95,8. Vamos começar aqui fazendo essa revisão. Deixa eu ver aqui. Então ele começou jogando ali um sistema cole, e aí primeiro lance diferente, bispo D2, seguido de bispo C3. Ele mexeu duas vezes com a mesma peça. Você vê que na análise aqui no chess.com ele ainda fala, isso não é um erro, mas também não é o melhor lance. É porque não é um lance que perde a partida, nem nada desse tipo, mas ele já começa a ficar um pouquinho pior, as peças já começam a ficar descoordenadas, porque no xadrez é isso, as suas peças precisam ficar em harmonia, tem que ficar uma peça ajudando a outra. Aqui ele já está indo contra essa harmonia das peças. Bom, no fim o cavalo E4, cavalo C3 foi o melhor mesmo, e aqui ele já está numa posição bem inferior. Esse é um outro lance que estraga mais a posição, que o meu centro ele fica muito forte, ele poderia ter tentado manter um pouco mais. O computador já gosta do E4 direto. E aqui C6 era o lance. Bom, mas de qualquer forma, a posição está bem razoável. É aquilo, se você estiver fazendo ali entre os 3 primeiros lances da máquina, tá ótimo. Você nunca vai conseguir fazer ali todo o lance mais preciso. A não ser que você seja o Magnus Carlsen, dificilmente você vai conseguir fazer o mais preciso. Sempre que você estiver fazendo ali entre os primeiros, tá ótimo. Você está mandando bem na partida. Bom, bora lá, bora para a segunda partida do vídeo de hoje, então, do nosso episódio de hoje. Então, de novo, jogando de pretas e vamos de defesa Índia do Rei. Olha, para você que está assistindo aqui, você está abaixo dos 2.000, recomendo fortemente a defesa Índia do Rei contra o peão dama. Ela é uma defesa
muito interessante, assim, você vai buscar contra-jogo desde os primeiros lances e é mais fácil de você saber onde colocar suas peças. Isso é muito legal. Eu estava falando isso na partida anterior. Na Índia do Rei acontece muito esse tema, porque você já sabe que o cavalo vem para F6, o bispo para G7, você vai rocar, então geralmente você vai quebrar com E5. Nesse caso é que ele está jogando uma inglesa, esse sistema Botvinnik com E4, D3 e E4, e aí fica melhor jogar com C5, porque eu vou lutar por essa casa, a casa de D4. Bom, eu joguei torre B8 com a ideia de fazer B5, o normal é jogar A4 para impedir essa expansão, então eu vou jogar o B5 já. B3. Bom, eu vou jogar B4. Porque agora esse cavalo D5 eu tomo e tá caindo lá em A1. Eu não sei se eu devo tomar essa qualidade, na verdade, porque ele vai tomar de dama e vai ter ideias de bispo H6. Então não é tão claro isso. Olha, ele veio com o cavalo D5, eu vou tomar. E aqui que é a questão, se eu tomo lá em A1, ele vai tomar de dama. E aí eu não tenho uma casa muito legal para colocar esse cavalo depois. Isso aqui não é tão claro. Eu acredito que nem é bom tomar essa torre de A1. E se eu levar o cavalo para D4, ele vai tomar. Eu vou levar esse cavalo para D4. Porque cavalo E5 ia levar um F4, cavalo D7, D4. Eu acho que aí eu tô ficando pior nessa posição. Bom, agora aqui deve estar mais ou menos equilibrado, porque bispo G5 para pressionar E7 eu jogo H6. Bispo em F4 não tá grandes coisas assim. Agora ele ameaçou um C5. Pô, esse cara tá jogando bem a abertura, hein? Caramba, ele jogou muito bem a abertura. E eu que tô tendo que resolver uns problemas aqui, para falar a verdade. Eu vou levar essa torre para A8, com a ideia de A5 e A4, tirar ela de B8 para parar de levar os temas com C5. Mas ele jogou muito bem. Esse cara aqui, ele sabia onde colocar as peças na abertura, porque ele colocou tudo perfeito ali. Depois, no que for analisar aqui a partida, você vai ver que é tudo teórico até o que ele está fazendo. Bom, agora eu vou jogar um bispo F5, tentar desenvolver esse bispo. Se G4, eu volto para D7. Cara, eu tô pior nessa posição. Tô pior na posição porque ele pode pressionar o peão de D4 agora. Caramba, esse cara tá jogando muito bem a partida. Vamos ver aqui, dama F4. Porque dama B6, agora ele joga torre 1 e começa a pressionar o peão de E7. Eu tô ficando meio ferrado aqui, pra falar a verdade. Bom, eu vou jogar o dama B6. Mas ele tem esse plano aqui que pode ser bem desagradável. Dobrar as torres em E para pressionar E7. Para ser sincero, eu não sei nem como que eu defendo isso. Esse plano é meio que é matador já na posição. Caramba, tô bem ferrado. Ele jogou. Eu vou jogar a torre E8 agora. Eu vou tentar mandar um E5, porque aí esse peão toma, eu tomo de F atacando a dama e depois tem um E5 defendendo. Então aqui, por conta da dama em F4, talvez eu tenha esse recurso. Por exemplo, se ele jogar a torre E2 para dobrar, eu tenho o E5. Eu vou jogar o E5 direto já. Antes que o negócio azede de vez, vamos já fazer esse lance, porque agora eu ataquei a dama dele e pelo menos eu consigo jogar um E5 depois. Meu peão de E7, que era o grande problema da posição, acho que eu consigo resolver. Bom, e se eu jogar E5 agora, F4, ele perde a dama com H6. Aqui tá começando a ficar interessante, hein? Porque se eu tiver o tempo de jogar torre F4 e bloquear, eu acredito que eu vou ficar melhor. Por exemplo, agora torre F4. Se ele jogar H6, eu faço G8 e levo o bispo D5. Torre F4. Se H6, eu jogo rei H8, então. Mas tem muita chance de eu ficar melhor nessa posição.
Vamos lá, eu vou jogar o torre F4. Aqui a minha sensação é que ele deixou passar um momento, porque ele não percebeu que eu estava com a ameaça de E5 me livrando ali da debilidade. Se ele faz um profilático ali, ele tira a dama, por exemplo, para depois dobrar em E, acredito que eu poderia ter ficado bem mal nessa posição. Agora eu acredito que o pior já passou já, porque H6 e H8, depois eu preciso dar uma organizada ainda para não levar um dama E7, mas eu posso até trocar as damas se eu quiser. Eu jogo um dama D8, troca, e aí ele tá cheio de problemas na posição. E ele ficou com os peões todos em casas brancas, e aí eu vou começar a pressionar isso. Mas você vê que, cara, a abertura o cara mandou super bem, início do meio jogo também, tá sabendo onde colocar as peças. Agora que ele deu uma vacilada nos últimos lances, e aí ele deixou passar a vantagem. Mas olha como que você conhecer a casa ideal das peças faz diferença, né? Eu enfrentei dois jogadores aqui com rate mais ou menos parecido. Um já ficou perdidaço ali logo no começo, agora o outro que sabia onde colocar as peças, ele passou a fase da abertura muito bem, inclusive eu acho que ele ficou melhor na partida. Talvez a vantagem não seja tão grande assim, mas eu acho que se ele jogasse mais preciso para não levar o E5, a posição ficaria bem delicada. Bom, mas olha, ainda não tá tudo resolvido por aqui, né? Ele achou um torre E4 que parece bom. Porque agora se eu jogar torre toma, bispo toma, eu não tenho torre F8, esse que é um detalhe, né? Torre F8 ele tem dama E7 cheque. Mas como que seria isso? Torre F8. Se dama E7 cheque, eu volto à torre. Tá tudo defendido. Beleza. E torre F8. Se ele tomar em F4, torre toma. Ah, mas aí eu tenho um problema. H6, eu não posso jogar rei G8 que eu levo o bispo D5. Então tem uns problemas aqui ainda para resolver. Eu achei que o pior já tinha passado, mas não é tão claro isso ainda, hein? Vejamos aqui o que fazer, hein? Porque se eu jogar a torre por E4, bispo E4, vou ter que fazer um dama D8. H6, rei H8. Aí ele troca as damas, torre toma F4. Isso aqui tá ficando bem ruim, porque eu tô sem rei na posição. E aí eu posso ficar muito, muito mal. E se eu jogar dama D8 direto, ele troca as damas, toma em F4, toma. Eu acredito que é melhor fazer isso. A estrutura vai ficar meio debilitada, mas pelo menos eu resolvo os problemas do meu rei, que o meu rei ele tá muito mal na posição. E por mais que ele troque, torre toma em F4, toma, se ele jogar torre E1, eu faço um torre E8 para trocar as damas, e aí eu tô com todos os peões em casas pretas e ele tá com todos os peões em casas brancas. E aí no final de bispos de mesma cor, eu posso ter uma grande vantagem por conta disso. Porque meus peões estão nas casas ideais, na casa de cor oposta ao bispo. E ele tá com os peões na casa de mesma cor do bispo. Então o final pode ser interessante. Agora, dama D8, se ele jogar um H6, G8, toma, 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 bispo D5, rei F8, de novo se torre 8, eu jogo, se torre 1 eu jogo torre 8. Mas aí é um pouquinho diferente a situação, porque ele pode jogar um G5 fixando, e aí eu tô mal. Porque aí vai ser a questão inversa, né? Eu fico com os peões em casas brancas. Posiçãozinha delicada essa, hein? Posição delicada. H6 acredito que é o lance, rei G8, vai tomar, toma em F4, toma, bispo D5, cheque. Rei F8, torre E1. O cara tá acertando todos também. Vou ter que jogar rei G8. Acho que ele vai entrar no final, hein? Toma em F4.
Ah, só que é isso. Toma em F4, toma, cheque, F8, G5. Caramba, será que eu tô enfrentando outro GM fazendo speedrun aqui? O cara acerta todas e jogando rápido pra caramba ainda. É... Vamos lá, que o negócio não tá moleza aqui não, hein? Porque torre 8 agora, eu tô ficando perdido nesse final. Eu vou ter que tomar em G4, então. Toma em G4, torre E4, aí eu volto para F5. Pô, não tá fácil isso aqui não, hein? Porque o torre 8 agora que eu pensava fazer lá atrás, ele toma. Eu não posso jogar rei toma que leva bispo G8, então vou ter que tomar de bispo e aí ele manda um G5. Fixa tudo em casa branca, e aí quando eu tirar esse bispo, ele joga rei G2 para rei F3 e rei E4, e aí azedou a posição. Bom, vou lá, vou tomar em G4. Já veio torre E4 ao toque. E agora eu vou fazer o G5 para manter esse peão de F. Quando ele tomar em D4, eu volto o bispo para F5. Hum, talvez. Aí bispo E4, toma, toma. Só que ele vai ter um torre D5 no final. Ele tá jogando bispo E4 e torre D5, é a ameaça dele. Eu vou trazer meu rei para E7, porque ainda que ele jogue bispo E4, quando ele tomar eu tenho torre H8 e tô tomando em H6. Bom, agora eu melhoro o meu rei com o rei F6. Esse lance eu não gostei, esse torre E4. Eu preferia a ideia dele jogar bispo E4 e torre D5, que aí ele tinha uns temas de C5 também. Bom, agora ele vai levar bispo F5, que eu já ataco a torre, e se ele tiver que jogar a torre D4, ele leva rei E5, a torre está sem casas. E aí ele vai ter que puxar para E1. Eu não vou poder tomar ainda o peão de D3, porque ele vai ter um torre E6 cheque. Talvez eu até possa fazer isso. Vamos jogar G4, dar uma casa para o rei. Se ele tiver que fazer F3, G3, eu já tenho um peão passado defendido. Isso é muito bom para o final. E eu ameacei ganhar uma peça inteira também. Eu tenho duas ameaças, então. Se bem que rei G5 não é uma ameaça, que ele tem torre E7 para torre A7. Ó, ele jogou o F3, agora eu acho que ele tá ficando bem mal na partida. Se bem que ainda tem bispo E4, olha. Bispo E4 é chato. Bispo E4, bispo D7, talvez. Bispo H7, torre H8. Que aí bispo E4, torre H6. Eu vou manter esse bispo. Vou manter o bispo com bispo D7. E aí, se ele deixar, agora eu faço um... mas aí esse vai levar a torre H8. Bispo E4, eu faço torre por H6. É. Aqui tô achando que tá ficando azeda já a posição dele. Que vou tomar em H6. E tô ameaçando um torre H2. Meu rei tá mais ativo. Ele começou a jogar impreciso aqui no final. No final ele começou a vacilar um pouco. Mas quando entra no final, acredito que ele tá melhor até. Vamos jogar agora a torre por H6. Eu já posso pensar em trocar as torres, invadir com o rei. Esse final de bispos está perdidaço para ele. Vou jogar o torre H2 cheque. Porque qual que é a ideia? Eu troco as torres,
Eu troco as torres, jogo o rei E5, rei D4 e tô simplesmente levando o rei lá do outro lado, né? Vamos lá, eu vou tomar em E2. E esse tipo de final que eu estava falando lá atrás, bispos de mesma cor, só que eu tenho os meus peões todos na casa de cor oposta ao bispo. E ele tem os peões em casas brancas. Então, os peões estão na casa de mesma cor do bispo. E aí, no final de bispos de mesma cor, aqui ele está perdido já por conta disso. Porque eu consigo atacar os peões dele e ele não consegue atacar os meus peões. Então, final que ele está numa posição de abandono aqui já. Ainda mais com esse meu peão passado defendido ali em G3, que ele deixa uma peça escrava. E aí o rei tem que ficar escravo na defesa do peão. E eu vou lá atrás das debilidades. Posso buscar o peão de A2 ou o peão de D3. Aí começa a cair todos os peões ali na posição dele. Pô, mas essa partida, acho que o melhor oponente que eu enfrentei até agora no desafio nessa série de speedrun foi esse italiano aí de 1700. Jogou muito bem ali na abertura e conseguiu uma posição. Eu acredito que ele estava melhor em algum momento ali. Bom, e aí vamos promover. O rei afastou demais. Agora eu posso jogar G2, G1 dama. Ele vai ter que abandonar a partida. Pô, mas claramente o cara joga melhor que os outros que eu já enfrentei aqui. Vamos lá, vamos fazer a revisão dessa partida, que essa foi interessante, hein? Eu vou colocar aqui já na revisão. Vamos ver como que ficou ali. Ó, ele fez 80,6 de precisão, eu fiz 90,1. Vamos ver o que rolou aqui nessa partida. E olha só dar um recado aqui para você que está assistindo aqui. Eu resolvi liberar 4 aulas tiradas diretamente do meu método de treinamento para vocês aqui do canal começarem a aprender mais sobre xadrez. Então você vai poder assistir essas aulas dentro do aplicativo da Chessflix. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, que aí você pode ter acesso a essas 4 aulas, beleza? Sobre abertura, tática, estratégia e finais. Você tem uma introdução bem bacana ali para começar o treinamento. Fechado? Bom, e bora lá, bora dar uma olhada aqui que rolou. Então, a abertura, ele jogou tudo certinho, né? Posição teórica. Aí ele deixou eu fazer o B5, B4 tá bom. Ah, aqui que eu cometi um erro, então, de tomar em D5. Eu tinha que jogar cavalo D7. É, olhando agora faz total sentido, né? Cavalo D7. É que cavalo D5 é só se vai tomar a torre em A1. Mas se é ruim tomar em A1, não faz sentido esse lance. É melhor voltar para D7, atacar a torre, jogar E6, expulsa o cavalo. É, com certeza, aqui foi um erro grave na posição. Bom, e aí eu fiquei pior, olha só. Quem ficou com a vantagem clara foi ele. E ele foi melhorando. Ah, jogou bispo H6, ele não acha bom, acha melhor A3 atacando a ala da dama. Pô, fiquei bem mal nessa partida. Dama F4, era melhor F4 já, F4 para F5. É, eu tinha essa sensação já que estava bem errada a posição. Se ele jogasse mais preciso, poderia ficar muito bem. Bom, aí jogou H4 com interroga, aproveitei com o E5, e aí a posição fica equilibrada agora. Jogou dama F4. Ah, era H6. H6 e provavelmente depois E5, né? É, não foi nada preciso da minha parte essa partida. E a posição tô pior ainda no final, olha só. Entrei no final bem inferior, 0,70 para ele. 0,70. É que se ele fixa aqui, se ele joga esse bispo D5 e fixa com G5, aí é o inverso. Quem tá bem no final de bispos é ele, e aí ele pode trocar as torres. Esse que é o detalhe. Aqui, se ele conhecesse um pouco mais de finais, ele teria feito esse G5, porque o conceito é o mesmo. Só que o que aconteceu? Além dele fazer uma troca errada, ele permitiu entrar no final onde ele está com um peão fraco em H6, porque se ele tem um peão em G5, é um peão forte. Agora, do jeito que ficou, é um peão fraco. E aí foi melhorando aqui, aí ele vacilou demais na partida. É, eu encontrei uma sequência de lances bons no final, o que fez a diferença foi o final aqui. Porque se ele entendesse um pouco mais, não sei não o que ia rolar nessa partida. Porque abertura meio jogo, o cara mandou muito bem ali.
Bom, mas é isso então, galera. Episódio um pouco mais longo de hoje. Teve uma partida muito longa, mas é isso. Se você gostou, deixe seu like aqui no vídeo e a gente se vê no nosso próximo episódio da série.